Eu vou te ensinar a ganhar seguidor no Instagram, pelo menos 10 mil seguidores. Eu vou fazer um combinado com você. Você vai fazer o que eu ensino aqui. É um passo a passo relativamente simples. E ao final de pelo menos uns 30 ou 40 dias, você vai aumentar pelo menos 10 mil seguidores. Vai ter gente, inclusive, aí do digital que vai ficar puta comigo, porque eles vendem curso ensinando isso aqui que eu tô ensinando. E eu vou te ensinar de graça. E você vai entender, inclusive, por que eu posso ensinar de graça. Porque eu tenho um plano. Mas, ó... Pelo menos 10 mil. Vai ter gente aqui que eu te garanto que vai bater uns 15, 30 ou mais, 40 mil seguidores. E principalmente para você que está começando. Para quem está começando, eu te garanto que vai ser como gasolina que eu vou te ensinar. E o melhor, não é tão complexo de fazer. Porque às vezes as pessoas ensinam, uma vez eu vi um desses aí, mas tinha 40 maneiras de criar conteúdo. Eu vou ensinar só 3 no vídeo de hoje. Se você fizer só os 3, não só vai atrair seguidor, mas vai atrair o melhor tipo de seguidor, que é o seguidor que compra. Quando você faz o de react, vou fazer o do Big Brother. Aí vem um cara lá que tá malhando, você viu que tem um cara, meu irmão, o cara é bonito, eu não sou gay não, mas esse cara de vez em quando faz eu sentir um calor. Jonatas. Rapaz, o cara... Tá bem, viu? E eu não assisto Big Brother, mas eu vi um Reels desse lá, o cara bem apessoado, né? Tô igual o Whindersson, né? O Whindersson tava desconfiado, né? Mas eu não tô, não. Eu tenho 2 filhos, tô bem resolvido. Aí vai lá, o Jonatas tá falando alguma coisa de musculação, você é personal trainer. Aí você vai lá e ele falou e faz o react. Qual que é o bom disso? O bom disso é que você vai explicar a sua tese lá sobre a musculação, às vezes você vai falar que o que ele está ensinando ali é bobagem, ou você vai trazer o seu ponto de vista, ou você vai concordar com ele, enfim, você vai fazer o que tem que fazer lá. E é bom, porque você expôs o seu conteúdo para uma bolha de pessoas gigante que pode estar te conhecendo e tal. Qual que é o ruim? Às vezes você atrai também o público que não quer aprender sobre musculação, quer aprender sobre o quê? É o cara que gosta de Big Brother, um entretenimento, tá? Então, vale a pena fazer? Vale. Mas, para quem está começando, é uma pessoa, não é um Instagram de entretenimento, é um Instagram de objetivo de vender algum produto ou serviço, curso online, mentoria, planilha, serviço, consultoria, não sei o que você vende, mas provavelmente você não está no Instagram de bobo, né? Você pretende ter uma atividade comercial para ganhar dinheiro. Então, eu não recomendo esse aí. Uma outra coisa, antes de passar o passo a passo super simples, que eu vou te dar de dica é para de ficar o doido do algoritmo. Aí a mudança do algoritmo. Eu já vi a foto desse cara em algum Reels aí do Instagram? O André Mosseri soltou mais uma bomba, a mudança do algoritmo. Isso ele fez, sabe quantas vezes em 2025? Oficialmente, você deve ter visto pelo menos 50 vezes uma mudança de algoritmo. E quando ele muda o algoritmo, o Instagram fica o alvoroço, a mudança do algoritmo, porque eles ganham view, né? Mas, se você ficar querendo mudar o seu conteúdo toda vez que muda alguma coisa no algoritmo, você vai ficar doido. Oficialmente foram 50. Extraoficialmente, ele muda essa parada 3 vezes por dia. Eu prefiro focar aonde eu tenho uma zona de interferência que tem menos mudança ao longo do tempo. O algoritmo ele é moldado baseado no comportamento do consumidor. Então eu prefiro pensar, cara, como o ser humano pensa e eu produzo o meu conteúdo e a minha estratégia é baseada no comportamento humano. É óbvio que eu não fecho meus olhos totalmente para as mudanças do algoritmo, mas eu tento ver, em vez de ficar tentando buscar um ganhozinho marginal, eu tento buscar o maior ganho exponencial. Qual foi a grande mudança do algoritmo da última era da internet, da criação de conteúdo? Quando veio o TikTok. Antes do TikTok, todas as redes sociais, elas funcionavam com base no seguidor. 90% do tempo que você ficava no Instagram era consumindo conteúdo do quê? De alguém que você seguia. Eu seguia o Whindersson Nunes, eu seguia a Kéfera, eu seguia o Nando Moura, eu seguia o Felipe Neto. Tinha gente. E aí você ficava vendo os conteúdos deles que o algoritmo te entregava para quem você seguia. Depois que o TikTok veio, isso mudou. Então hoje, se você for parar para ver, 90% do seu tempo você não tá vendo o conteúdo de quem você segue. Você não precisa seguir a pessoa pro conteúdo dela bater na sua porta. Você tá vendo 90% do tempo conteúdo com o qual você se interessa. Às vezes não é nem gosta, porque eu mesmo, às vezes aparecem uns conteúdos que eu não gosto e aparece lá. Então, sabendo disso, eu entendi que o algoritmo mudou. Essa não é uma mudança sutil, é uma mudança bem estrutural. E ela é bom, inclusive, para você que tem pouco seguidor, porque antigamente só a maior parte do tempo das pessoas era consumindo conteúdo do Whindersson, da Kéfera, do Nando, do Moura, de quem tem muito seguidor. Agora não, uma pessoa que tem pouquíssimo seguidor, de repente, ela consegue ser exposta para muita gente. Uma outra coisa que foi uma mudança mais estrutural é que antes você tinha que produzir muito conteúdo muito bom. Por quê? Porque quando batesse lá, seus seguidores iam ver e você não podia deixar eles ir embora. Agora você precisa grande volume de conteúdo para quê? Para você entrar nas bolhas do algoritmo. Você ganha o quê? Muitos views da mesma pessoa, e isso vale muito. Porque aí você consegue comunicar com a pessoa, muitas vezes você aumenta a frequência e tempo de tela. Você fica familiar. Quantas pessoas você nem segue e você é familiar a ela? Acontece com você? Tipo, toda hora essa pessoa aparece na minha timeline, né? Então isso é maravilhoso. E aí eu entendi que
em 2024, 2023, a minha estratégia era, eu fazia 1 Reels por dia. Agora eu estou fazendo 2 por dia. Por quê? Porque isso vai me trazer uma frequência maior e aí sim essas pessoas vão acabar me seguindo depois. Mas tem um negócio legal, mesmo que ela não me siga, sabe o que vai acontecer? Ela vai ter que me engolir. Ela vai me ver. Quem aqui na época detestava o Pablo Marçal, aparecia Pablo Marçal o dia todo na sua cabeça, né? Já tinha feito essa mudança no algoritmo naquela época, que já existia o TikTok. Então existem várias maneiras de criar, você pode fazer o rage bait, você pode fazer o react, né? Tem gente que tem uns 40 maneiras. Eu vou ensinar para vocês 3, e que na minha opinião são as 3 mais fáceis de se criar, e ela é boa não só porque ela é mais fácil, mas ela vai tender a atrair o comprador, porque o comprador já vê o seu vídeo te respeitando pelo que você é. É a técnica do DDD. Dúvidas, dores e desejos. Porque concorda comigo, eu tô aprendendo a surfar, por exemplo. Aí aparece um cara lá e fala assim, ó, se você quer surfar uma onda um pouco maior, você nunca pode atrasar no drop. Tem que se posicionar um pouco mais acima do que de uma onda menor. Onda pequena, você tem que remar igual um desesperado, senão você perde a onda. Onda maior, você não pode remar muito não, senão você vai ser atropelado por essa onda. Concorda que ele tá pegando um desejo meu de surfar uma onda grande? Ou ele pode mostrar aqui uma dor minha, ó. Se toda vez que você vai dropar, a onda não te puxa, ela não te leva, provavelmente você tá fazendo isso aqui errado, ó. Tá posicionado muito para trás ou tá remando com a mão de alface. E aí ele pode pegar uma dúvida que as pessoas têm. Cara, eu nunca sei ler a onda. Eu não sei se ela vai ir para direita ou para esquerda. Só quem é surfista vai pegar essas aqui. Aí ele vai te explicar, ó, quando a onda tá com esse desenho aqui, ela quebra para direita. Quando ela tá com esse desenho, ela quebra para esquerda. Na dúvida, você rema, espera para ver e aí depois você vira para direita ou para esquerda. Enfim, ele tá tirando uma dúvida minha. E aí às vezes esse conteúdo parece mais chato. Ele não é igual aqueles que tem o cara do Big Brother, bonitão, ou tem sei lá o quê. Mas para o público que se interessa por isso, ele não é chato, principalmente se você realmente der um valor absurdo. Eu vou dar um exemplo de um que eu fiz recentemente. A pessoa me perguntou o que é CPA. Aí eu vou explicar, ó, se você quer aprender marketing digital e não sabe o que é CPA, CPA é uma coisa muito importante. É importante você saber o que é o CPA porque isso é o que vai fazer a projeção de quantidade de vendas que você vai fazer no mês, antes do mês acabar. E você vai projetar se você pode escalar ou não campanhas. Basicamente, eu vou te ensinar o que é CPA e como calcular o CPA. CPA significa custo por aquisição. É quanto que você gasta, em média, para fazer uma única venda. Por exemplo, se você gastou R$50 lá no Facebook e fez uma venda, quanto que é o seu CPA por venda? Quanto que você gasta para fazer uma venda? R$50. E se você tivesse feito 2 vendas, qual é o seu CPA? Seria R$25 nesse caso. Então eu sei que se eu quiser, então eu consigo projetar quantas vendas eu vou fazer no final do mês com esse único CPA. E aí eu sei se eu posso aumentar o meu investimento na campanha, se eu tenho que diminuir, e eu posso fazer todos os meus cálculos de crescimento da minha empresa baseado no CPA. CPA é a conta mais básica que algum empreendedor digital ou qualquer tipo de empreendedor que está anunciando na internet precisa saber. Quer saber mais sobre marketing digital? Gostou da minha didática, do jeito que eu falo, do jeito que eu ensino? Me segue aqui. Pronto. Eu vim com uma dúvida, só que qual que é o jeito certo de fazer isso? Eu aprofundei, eu não fui superficial. 3 dicasinhas rápidas, não, eu expliquei de maneira didática e curta, em menos de 3 minutos. E dá para fazer isso em todo nicho, não seja bobinho e superficial. Vamos ver isso funcionando? Eu vou deixar o link para você baixar esse agente aqui na descrição, beleza? É o Reels DDD para conseguir seguidor. Você vai clicar em começar e ele vai te perguntar. Antes de começar, precisa saber qual que é o seu nicho, seu produto ou tema principal e qual arroba do seu Instagram. Assim que você responder essas 3 coisas, eu crio para você um de dúvida, um de dor, outro de desejo. Então vamos lá. Qual é o seu nicho? Confeitaria sem glúten. Meu produto. Ensino curso online que ensina receitas de confeitaria sem glúten. Qual é o meu arroba? Arroba gluten free. Beleza? Cliquei aqui. Perfeito. Aqui estão os 3 conteúdos. Ele já criou. É óbvio que você vai entender aqui a lógica e vai botar o seu tempero, o seu conteúdo, as coisas que você acredita. É mais uma referência, às vezes você pode até usar, caso você concorde com tudo que está aqui. Ó, ele sempre vai ter um gancho inicial. Você faz bolo sem glúten e ele fica seco e acha que o problema é a receita, de novo, você pode só falar isso. Você faz bolo sem glúten e ele fica seco, o problema não é a receita. Pronto, é um gancho, não é? Esse gancho já foi treinado por alguém que entende de gancho, então ele tem chance de dar certo só por conta disso, beleza? Mas, porém, contudo, todavia, você pode começar mostrando o quê? Mostra o bolo seco, ele esfarelando todo. Começa, ó, se o seu bolo fica seco assim, o problema não é a receita. Pronto, vai chamar mais atenção, concorda? Você pode começar o quê? Mordendo e falando, soltando para tudo que é lado, não ficaria interessante? O seu bolo tá
Aí você bebe uma água. Aí você pode até pegar e usar um pouco sua criatividade. Olha, ele pode ficar fofinho desse jeito. E eu vou te explicar como nesse vídeo. Pronto. Entendeu? Aí fala, a maioria das vezes não é a receita. O erro clássico é tratar a massa sem glúten como massa tradicional. Sem glúten, a massa não pode ser batida demais. Aí você pode bater, mostrar a massa, vai dar mais trabalho, se você só falar, né? Precisa de a hidratação correta. Ovo, mais gordura, mais líquido. Exige descanso antes de ir para o forno, de 10 a 20 minutos. Erro comum que destrói o resultado. Substituir farinha de trigo por qualquer mix pronto, na mesma quantidade. Correção prática. Use uma combinação de farinha, arroz, amido. Ajustes líquidos. Sem glúten, quase sempre pede mais umidade. Pare de buscar textura de pão francês em bolo sem glúten. É impossível, não dá. Quando você entende isso, o bolo muda completamente. Se você quer parar de errar no básico da confeitaria sem glúten, me segue aqui, @glutenfree. Você seguiria? Se você quisesse aprender. Por quê? Porque eu não estou dando uma dica besta, eu não estou fazendo um react aleatório. O que eu estou fazendo? Ensinando. E essa pessoa entende o quê? Pô, esse cara sabe. Pô, esse camarada é bom. Nossa, eu tava fazendo errado à toa, pô. Às vezes ele nem fez errado aquilo, mas ele parou para ouvir, porque parece que alguém tá ensinando. Então o erro é fazer os conteúdos superficiais. 3 dicas do bolo sem glúten. Primeiro, dá uma dica que tá mais profunda. E dá para fazer isso em menos de 3 minutos, que é o que vai fazer com que isso viralize, dê bom, as pessoas vão acabar vendo, beleza? Ó, o outro que é o do dúvida. Vale a pena usar um mix pronto sem glúten ou fazer o seu próprio mix? A resposta é depende do seu objetivo. O mix pronto, praticidade, padrão industrial. Negativo, ele tem um custo alto e tem pouca flexibilidade de textura. O caseiro, você controla o sabor e a textura. Custa menos no longo prazo. Adapta para o bolo, torta ou brownie, mas exige conhecimento, não é sair fazendo de qualquer jeito. Exemplo prático, bolo fofo, mais fécula. Bolo de brownie úmido, mais gordura, mais amido. Bolo crocante, farinha mais seco. Quem aprende confeitaria sem glúten de verdade não depende de mix pronto. Eu não entendo nada de confeitaria, tá, gente? O agente que fez. E ele vai fazer de todos os nichos. E pode ser que você discorde de tudo isso aqui, mas você entende, pelo menos, como é que funciona a lógica para construir o conteúdo e depois você vai no seu conhecimento sobre o assunto, que é o que eu recomendo. Então, não precisa de você, só fazer o chat GPT. Então, precisa da visão de um especialista para colocar o tempero final com o que o especialista sabe, né? Mas aqui ele já está num formato, num framework que vai atrair seguidor, comprador e vai tender a gerar valor e vai sempre ter uma CTA para esse cara o quê? Te seguir. E quando esse cara te segue, o que você tem que fazer? Você tem que estar construindo conteúdo que chama para ação para comprar. Normalmente eu faço isso de 2 maneiras. Live. Eu, por exemplo, faço live todo dia no meu Instagram. Se você não me segue, segue aí, Leandro Ladeira. Leandro Ladeira N. E eu faço também stories todo dia. Normalmente eu respondo perguntas, gero mais valor ainda para esse cara lá nos stories. E praticamente todo dia eu faço um CTA. Ou no início de uma sequência, ou no final. Então tem CTA, que traz venda de quem? Quem é que compra? Esse cara aqui que acabou de me seguir. Que muitas vezes vem do orgânico, porque eu acabei de entrar em um monte de bolha, e muitas vezes vem do pago. Se você tem dinheiro, você faz o quê? Você impulsiona isso. Vai lá, clica no botão impulsionar, vai atrair gente que se interessa sobre aquele assunto. Se você não tem dinheiro, impulsiona também. Mas você precisa ter uma coisa. Você tem que ter um processo de vendas pronto. Ou você tem um produto digital, que é o caso do exemplo que eu botei aqui, que ensina confeitaria sem glúten, ou você tem processos de encomenda. Então, quando você não deve impulsionar? Se você não tem um plano para vender, se você não tem um fluxo de vendas pronto. No meu caso aqui, eu tenho um fluxo de venda pronto. Você começou a me seguir agora no YouTube, eu já vou fazer um CTA, tem uma página de venda, você vai comprar. Inclusive, vou fazer agora. Se você quer aprender a viver do digital e criar um infoproduto, pode ser mentoria, pode ser curso, pode ser planilha, pode ser template, pode ser que você nem saiba o que vai vender. Lá eu ensino. Inclusive, como ter ideias, referências, está tudo mastigado lá para você aprender a criar um produto digital. Clica aqui e entenda como funciona. Se você se sentir seguro, você compra. Basicamente assim. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu posso botar dinheiro nesse vídeo, não posso? Por quê? Porque você que veio, se interessou, achou bom, vai ficar com vontade de comprar, comprou. Quando você compra, um pedaço do dinheiro vai para onde? Para o YouTube, nesse caso aqui, que vai ganhar um pedaço do dinheiro. E outro pedaço vai para onde? Para o dono do barco. Eu comprei um barco lá para o mecânico do barco. Comprei um barco, puta merda, tá dando problema esse barco. Vai direitinho para o mecânico do meu barco que eu comprei. Dá uma dica para você, cuidado com o barco. Parece bom, mas depois que dá problema uma vez, vai direitinho para o bolso do mecânico do barco. Se eu tenho processo de vendas,
eu posso investir dinheiro, vai trazer mais gente e aí tá tudo certo. Se o seu processo de vendas tiver falho, você vai descobrir e aí para de investir. Se tiver bom, você vai fazer o quê? Investe mais. Isso funciona tanto no YouTube, como eu estou fazendo agora, como no Instagram, que eu faço também. Agora, se você tem um processo de vendas, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Você vai investir e enquanto você ganha dinheiro, você ganha seguidor. Se você não tem nem processo de vendas, faz isso de maneira orgânica e meu desafio aqui para você. Publica um vídeo ou um conteúdo por dia durante 30 dias. 1 hora, um deles vai entrar nas bolhas e você vai bater aí pelo menos os seus 10 mil seguidores. Se você quiser ser o doidão, e aí o conteúdo tá mais fácil de fazer aqui agora, faz o seguinte, publica 3 desses por dia. Eu te garanto que o seu Instagram explode. O meu Instagram bateu 2,1 milhão de seguidores fazendo exatamente isso que eu tô te falando. Criando conteúdo, fazendo chamada para ação, investindo em tráfego pago e deixando também as coisas acontecerem no orgânico e tendo um bom processo de vendas que consegue financiar a brincadeira toda. Se você não tem o que vender e não sabe vender, aí para que, inclusive, ter muito seguidor? Qual é o propósito disso? Né? Não faz muito sentido. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que seu Instagram cresça muito em 2026. Que você faça o básico bem feito, que é o que eu ensinei aqui. O link desse agente está aqui na descrição. Um bom 2026 com muitos seguidores, com muitas vendas e com muito dinheiro no bolso. Afinal de contas, o mecânico do barco também precisa pagar suas contas.